Agora a gente muda de assunto, porque nesta semana completaram 59 anos da morte de uma das maiores estrelas da história do cinema. A californiana Marilyn Monroe morreu em 1962. E agora, um jovem escritor gaúcho lançou um romance policial baseado em fatos reais repleto de detalhes da vida da atriz. Nós vamos conversar agora com o autor, Lucas Martini, que vai nos falar sobre o livro O Pai da Marilyn Monroe. Boa tarde, Lucas. Muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes. Lucas, como surgiu a ideia de escrever esse livro? Então, Alexandre, essa ideia, ela surgiu... Eu já tinha um personagem principal, né? Um personagem que eu havia criado antes de escrever esse livro, que é um detetive particular britânico, na verdade, chamado Clint Harper. E logo depois que eu criei esse personagem, eu comecei a me apaixonar pelos filmes da Marilyn. Eu não tinha visto nenhum filme da Marilyn antes. E na adolescência eu conheci os filmes da Marilyn e eu tive essa ideia de unir esses meus dois personagens, sendo que os dois, eles convivem ali, eles vivem nos anos 50, né? Que é uma época que eu sempre gostei bastante. Então eu uno esses dois personagens, um ficcional, né, que eu criei, e outro real, que eu gosto bastante, a Marilyn. E foi aí que surgiu a ideia para escrever essa novela. Conta pra gente como se desenrola a trama. Bem, a trama ela tem como base uma história real, que foi um episódio da vida da Marilyn, que aconteceu em 1950, na qual ela tenta encontrar o verdadeiro pai dela, o verdadeiro pai biológico dela, porque ela nunca soube quem era o pai dela. O homem que assinou a certidão de nascimento dela era outro homem, até porque a mãe dela foi casada com vários homens, e ela tenta encontrar o verdadeiro pai dela. E na vida real, ela realmente contratou um detetive particular. Nessa história que eu escrevi, eu misturo um pouquinho de ficção, de realidade, né? E uno esses dois personagens. E quais foram as fontes utilizadas para fazer essa pesquisa, já que tem fatos reais envolvidos? Bem, eu assisti vários documentários, li 2 biografias da Marilyn, mas uma biografia em especial que eu gostaria de destacar, que me ajudou bastante a entender o tipo de pessoa que a Marilyn era, porque a Marilyn hoje, ela é lembrada não pela personalidade dela, né? Então, as pessoas geralmente pensam na Marilyn como um símbolo sexual, uma diva, uma atriz. Mas na vida pessoal dela, ela era bem diferente. E a biografia A Vida Secreta de Marilyn Monroe, que é uma biografia de um cara chamado J. Randy Taraborelli, que ele é um dos melhores biógrafos aí da atualidade. Ele também escreveu a biografia do Michael Jackson, do Frank Sinatra, da Madonna, da Diana Ross. E ele coloca ali com perfeição como é que era o dia a dia da Marilyn, como que ela falava, como que ela pensava. Então, é possível, por meio dessa biografia, saber bastante sobre essa mulher que foi tão importante para a cultura pop. E com base nessa biografia, eu consegui entender, então, melhor como a Marilyn pensava e com certeza me ajudou a escrever o meu livro. E você, durante essa pesquisa, chegou a encontrar algum fato inédito sobre a vida dela? Não digo inédito porque já pegou de documentários prontos, de livros prontos, mas inédito no seu conhecimento sobre ela, algo que lhe surpreendeu demais? Bem, existiram várias coisas que eu não sabia quando eu li esse livro. Por exemplo, muitas biografias antes dessa biografia aí, elas afirmavam que a Marilyn, é porque a mãe da Marilyn, a Gladys Baker, ela tinha problemas psiquiátricos e foi internada em um hospital psiquiátrico, né? E muitas pessoas achavam que a Marilyn simplesmente deixou ela lá e nunca mais voltou para visitar, nunca mais se importou, nunca mais mandou dinheiro. Mas essa biografia, ela realmente desmente essas coisas, dizendo que a Marilyn sempre esteve presente na vida da mãe dela, né? E diversas outras coisas interessantes que tem nessa biografia que desmente muitas coisas que foram ditas anteriormente, até sobre os Kennedy, sobre a sexualidade da Marilyn e vários outros assuntos interessantes. Eu realmente recomendo que os fãs da Marilyn leiam essa biografia. Tenho certeza que já está deixando os fãs dela intrigados e aí cheio de alternativas para buscar mais informações. Então, conta pra gente, para encerrarmos a nossa conversa, como é possível encontrar o seu livro? Então, Alexandre, o meu livro ele está disponível no site da editora School Books. Eu vou até soletrar para ficar mais fácil de achar. É S-K-O-O, me perdi. S-K-O-O-B-O-O-K-S, School Books. Exatamente, ele pode ser comprado fisicamente por esse site
ou ele pode ser encontrado também virtualmente para aqueles leitores que preferem ler no tablet, no celular, na Amazon, daí, né? O Pai de Marilyn Monroe. Perfeito, Lucas. Muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão RS. Parabéns pela criatividade nessa obra. E aí que tenha muito sucesso nesse livro. E é o primeiro, né? É o primeiro. Que seja o primeiro de muitos. Uma boa noite, um bom final de semana. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde, boa noite, ouvinte.